hoje a aula número 4. 4. E como que é o título da nossa aula? Que susto! Que susto! Que fantasma! Parece um fantasma! Vamos lá. Que susto! É um fantasma! Vamos fazer uma cara assustada, então. Que susto! Vai lá. É um fantasma. Que susto! É um fantasma. Você sabe que história é essa, Tássia? Vocês sabem, criança? Quem que estava vendo um fantasma? Quem era que estava vendo um fantasma? Olha só o título da nossa lição de hoje. Que susto! Um fantasma! Vamos fazer um ar de medo, Tássia. Apavoradas! Ai, que susto! Apavoradas. E agora vamos para a nossa história já, para a gente descobrir quem é que estava vendo o fantasma. Vamos fazer assim, Tássia? A gente vai Eu ver. acho que é esse e esse, ó. Esses e esses estavam vendo fantasma? Vamos procurar assim? Quem que estava vendo um fantasma? Procura quem estava vendo um fantasma. Jesus estava ensinando o povo. Jesus sempre estava ensinando, né, Tássia? Jesus gostava de ensinar? Sim, ele gostava de contar as coisas do céu para as pessoas. Que maravilha, Tássia! Curava as pessoas e Jesus estava fazendo isso, olha só. E aí, Tássia, aconteceu uma coisa. Jesus falou para os discípulos, entra no barco, falou o quê? Entra no barco. Entra no barco, vamos fazer assim. Entra no barco e vão para o outro lado. E vão para onde? Outro lado. Entra no barco, entraram no barco. E vão para o outro lado. Eu não vou com vocês. Eu vou lá para aquele monte, vamos fazer um monte, tá? Eu vou lá para aquele monte orar. E Jesus, ó, subiu o monte e foi orar. E Jesus orou, porque ele gostava muito de falar com o Papai do Céu, tá? Vamos falar assim, ó, orou. E o tempo foi, ó, passando. E Jesus continuava orando. De repente, Jesus olhou e estava de noite. Estava escuro, Tássia. Estava muito escuro, olha só. E ele falou assim, os meus amigos, eu tenho que encontrar os meus amigos. Eu falei para eles irem lá pro outro lado. Eu tenho que ir lá encontrar meus amigos. E ele estava, olha. E de repente ele viu o barco dos seus amigos. E aí, sabe o que estava acontecendo? Estava uma tempestade. E o barco balançava. As ondas eram altas. E tinha vento forte. O vento soprava forte para todo lado. Isso. E aí estava lá o barco. E falou, os meus amigos, gente, eu tenho que ir lá. Eu preciso ir lá encontrar meus amigos. Terminou a oração e ele foi encontrar os seus amigos. Você acha que ele pegou um barco e foi encontrar os amigos? Pegou outro barco? Não. Onde Jesus estava, Tássia, não tinha barco, não tinha essas coisas. Não tinha ponte que levava até os amigos, não tinha nada disso. E aí ele falou assim, o jeito é ir caminhando sobre as águas. Tássia, você consegue andar em cima da água? Consegue? Não acredito. Consegue? Não. Vocês, crianças, Porque conseguem? eu sou pequena. E os adultos conseguem andar em cima da água? Os adultos? Não! Isso não é possível, criança. Nós não conseguimos andar em cima das águas. Nós colocamos o pé no fundo e andamos. Ou então nadamos, ou então vamos por cima das águas, mas nós vamos pela ponte, né? Não tem, ou estamos assim por cima das águas dentro do barco. Mas andar em cima da água, igual aqui, ó, e caminhando aqui em cima, nós não conseguimos fazer Porque isso. senão o jacaré pega o nosso pé. Ai, que horror! Mas Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, Jesus é o que, Tássia? Todo-Poderoso, ele foi andando. Daqui de onde ele estava no monte, ele desceu nas águas e foi andando por cima das águas. Foi andando. Mas como isso é uma coisa impossível, Tássia? Os amigos de Jesus, os discípulos, viram aquilo lá de longe. Estava tudo escuro. Estava aquela ventania, aquelas ondas gigantes. E estava escuro assim, não tinha luz lá, né? E eles viram algo vindo lá. E eles olharam. Olhei para a Tássia. Mas eu não estava reconhecendo que era a Tássia. E de repente eles ficaram apavorados. Olha a cara deles. Além de estar uma tempestade, com medo da tempestade, agora
feliz. E eles não conseguiam entender que era Jesus. E eles continuaram assim, chocados, apavorados, porque uma pessoa não pode andar em cima da água. Um ser humano não anda em cima da água. Mas Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele tem poder para estar em cima das águas, andar em cima das águas. E aí os discípulos apavorados. De repente Jesus falou assim, chegou pertinho do barco e falou assim, não tenham medo, se acalmem, não tenham medo, sou eu, Jesus, o amigo de vocês. E aí eles, cara, ai, é Jesus. Aí Jesus pegou, subiu pra dentro do barco. E quando ele entrou no barco, tudo ficou assim, calmo, calmo, calmo. E aí, sabe o que os amigos falaram? Realmente, este é o Filho do Deus vivo, esse é Filho de Deus, porque andar sobre as águas é coisa só para Deus, só para Jesus mesmo. E aí, pegaram e ficaram felizes, porque agora, quando Jesus chegou, de feliz, assim, é Jesus, que maravilha, vamos sorrir, Tati. É Jesus! E eles ficaram felizes. E aí, quando Jesus chega na nossa vida, ele traz calmaria. Mas sabia, Tássia, que a gente sentir... Isso! Tenha calma! Isso, que lindo! E aí, Tássia, tem uma coisa na nossa vida que é normal a gente sentir medo, sabia? Que é normal a gente sentir medo, às vezes a gente chora de medo e às vezes a gente sente medo, tem esse sentimento de medo, mas é algo bom, porque o sentimento de medo nos faz correr do perigo. Já pensou se a gente não sentisse medo? Porque o medo, Tássia, é bom, porque ele nos faz correr do perigo. Se a gente não tivesse medo, a gente ia no perigo. E aí ia se ferir, poderia morrer. Então, o medo é bom. Mas existe um medo, Tássia, que não é bom. Por exemplo, o medo quando você não vê uma coisa e você fica com medo. Você vê uma árvore balançando e você acha que é um fantasma, você nem percebeu que era árvore. Então, isso, quando o sentimento de medo é exagerado, é o quê? Não, o sentimento de medo é exagerado, é muito, 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 e não tem razão para ter medo. Esse medo se torna uma doença. E aí é sério, crianças, se vocês estão com desse jeito, sentindo medo de um monte de coisas assim, vocês têm que pedir ajuda para o papai e para a mamãe. E ainda tem que orar pedindo ao Senhor Jesus que te ajude a tirar todo o medo e trazer calma para o seu coraçãozinho. E assim, quando Jesus chega na nossa vida, como é bom. Quando nós sentimos fé, confiamos em Jesus, ele nos dá o quê? Esperança. E aí ele faz nos ficar assim, tudo calminho na nossa vida. O menino tava com medo. Com medo. Aí ele falou, Jesus, me ajuda. Tira todo o medo. E aí Jesus tirou todo o medo. Aí ele tá assim, Jesus tirou o medo e colocou confiança, colocou amor, colocou esperança. E é assim na nossa vida, filha. Nós devemos pedir que o Senhor nos ajude. Tira todo o medo, né? O coração do menino que tem Jesus. É diferente, não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, viu? Então, Jesus tira todo medo. Se agora nós vamos ler a nossa Bíblia. Também fala dessa aula, né? Isso. Se agora nós vamos ler a nossa Bíblia. Olha a minha Bíblia, quem não viu nas primeiras aulas aí, essa é a minha Você Bíblia. tá com a Bíblia nova, né? Eu tô com essa Bíblia. Abre aí no seu marcador. Abre o marcador aqui de página, que a mamãe já separou onde que tá. Vamos ver. Nossa leitura de hoje é Isaías. Livro de Isaías. Um profeta. E tem um tio Isaías meu, quem não conhece. Ele é escritor, né? Ele é o escritor do livro que a minha mãe ganhou e o meu pai ganhou, né? Livro de poesia.
Olha só, Tati, então vamos ler Isaías capítulo 41 e o verso 10, que diz assim, ó. Não, aqui ó, 41 e o 10, aqui ó. Não fiquem com medo. Não fico com medo porque... Pois eu estou com vocês. Pois eu estou com vocês. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Quem está com você, Tássia? Jesus? E ele fala pra você ter medo? Não. Fala pra você ficar apavorada? Não. Fala pra você não ter medo. Fala pra você confiar. Confiar em quem? Em Deus. Isso. Eu tô com sono, viu? É. Tá, e agora? Vamos lá. Eu sou a professora 4, né? É. E você qual o número? A professora 1? Pode ser? 2. A professora 2. E agora, crianças, nós já ouvimos a nossa história, já lemos a nossa memória em ação, né? Nós já vimos nosso memorizar de hoje, que é não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Isaías capítulo 41 e o verso 10. E agora, Tássia, chegou a hora de... Atividade. Não! A Tássia estava apurada para atividade, mas não é a hora da atividade. Agora é hora de quê? De cantar! A hora do nosso louvor. Isso! Porque tu abaste a minha alma e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espero, porque bem cedo Jesus virá. E agora vamos cantar um hino que você lembrou, ó. Vamos lá, cantar mais, ó. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Você é feliz e sorridente? Sim. Por quê? Porque assim, No seu coração tem? o título desse hino é de Jesus e também da sala. Isso. Sim, crianças, vamos orar. Que Deus fez o amor pelos amigos de Jesus. Então, vamos orar. Então, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos nós te por agradecemos amor que você fez pelos seus amigos. pelo cuidado, pelo clamor do Senhor pelos seus amigos. Em nome do Salvador Jesus, amém. No nome do Salvador Jesus, amém, 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 amém. E agora, Tata, bate o bandeiro assim pra gente, bate o bandeiro, bate. Agora para me perguntar para as crianças, vocês estão inscritos no canal? Ainda não, então a Tata vai bater bandeiro pra vocês se inscrever agora, bate o bandeiro, Tata. E aí, se inscreveram? Muito bem, cara. Inscreveram-se? Muito bem. E agora, cara, chegou a hora do quê? Chegou a hora do quê? Atividade. E a atividade de hoje está super legal. E vamos para nossa atividade. A atividade de hoje você tem que ter muito cuidado. Porque aqui tem uma caixa, Tássia. E nessa caixa fala assim, ó. Não tocar. Não abrir. Perigo. Não abra. Ai, que medo. Tá escrito ainda medo. Ai, Tássia, tem uma coisa perigosa aqui dentro. Uma coisa muito perigosa. Uma coisa assustadora. Uma coisa que está dizendo assim para não tocar, para não mexer, para não abrir. Que é perigosa. Que pode te causar dano. Meu Deus. Que pode te ferir. E agora? Você vai abrir a caixa ou não? Não. Hã?
Você quer abrir? Você quer pegar a caixa? Você tá com medo? Você tá com medo? Pega a caixa. Põe aí, pega. Você tá com medo? Você me devolve a caixa. Vocês estão com medo, crianças? É uma coisa muito perigosa. E agora, tá dizendo perigo. Você vai me dar a caixa ou você vai abrir? Abrir. Você vai pedir coragem para Jesus para você abrir? Sim. Então vai, pede coragem para Jesus. Jesus, coragem. Me dá coragem. Me dá coragem. Tira todo o perigo. Tira todo o perigo. Me livra de todo perigo e de todo mal. Me livra de todo perigo e de todo mal. Vou abrir, Jesus. Amém. Vou segurar para você. Ai, vai ficar longe, tá? Se apavorada essa. Ai, você tá com medo? Não. Agora não tá mais. E o que tem de perigo aí dentro, Tássia? Quem que mostra para as crianças? O que tem de perigo? É o quê? Uma tâmara e uma castanha de macadâmia. É perigoso, Tássia? Não. E você tava com muito medo. Quando eu preparei a caixa, a Tássia não viu eu colocando as coisas aqui dentro. E antes da aula, ela queria abrir. Eu falei que não podia, porque tinha algo perigoso, né, Tássia? E a Tássia, gente, sentiu muito medo. Ela chorou, sentiu medo, né, filha? Ficou apavorada, porque ela nem sabia o que tinha aqui. Mas só da mamãe falar para ela, ela ficou apavorada e com medo, assim como os discípulos. Eles nem tinham visto que era Jesus. Eles nem foram ver de perto quem era. E eles sentiram medo. E a Tássia, ela nem abriu a caixa, porque ela sentiu medo, né, filha? E às vezes a gente é assim. O medo nos paralisa. Às vezes o medo é preciso, igual eu falei na aula, né, lá na nossa história. É preciso ter medo pra gente fugir do perigo. Mas às vezes a gente fala pra gente assim, ó, é muito perigoso, não faça. E às vezes as pessoas estão mentindo pra gente, igual eu estava mentindo pra Tássia, né, Tássia? E aí tinha algo bom aqui dentro. E às vezes a gente não pode deixar o medo nos paralisar, né? Porque às vezes o medo paralisa e a gente deixa de receber as bênçãos do Senhor. E agora a Tássia vai saborear essa deliciosa tâmara, porque é algo bom. Né? E às vezes a gente precisa ter coragem para vencer as dificuldades do dia a dia, né, Tássia? E assim como a Tássia fez, antes da gente começar a aula, nós oramos e pedimos para o Senhor Jesus dar coragem para a Tássia, porque ela não queria nem sequer vir para a aula. Gente, é verdade, porque ela estava com muito medo, né, Tássia? Tava com muito medo. Mas nós oramos e o Senhor Jesus colocou o que, Tássia? Coragem. Crianças, mas vocês também precisam ter cuidado, Tássia. Quando vocês sentirem medo e vocês verem que é algo perigoso, vocês têm que perguntar para o papai e para a mãe se isso realmente é perigoso e se vocês podem fazer, né, Tássia? Nós podemos, então, às vezes, estar realmente correndo perigo e uma voz dentro de você fala, corre, é perigo, você vai ficar? Não, você vai correr porque é perigo. E vocês têm o papai e a mamãe para ajudar vocês a fazer as escolhas, saber se é perigoso ou não, né, Tássia? Não. Igual agora aqui, a Tássia abriu a caixa porque a mamãe tinha falado para ela assim, ó, Tássia, a mamãe não vai te dar algo perigoso para você. Não tem algo perigoso dentro da caixa. Por isso que ela abriu agora, porque ela ouviu a mamãe, né, filha? Bate aqui. E ela orou e Jesus deu. E Jesus deu o que, Tássia? Coragem! E eu e a Tássia vamos ficando por aqui, porque ela quer comer as castanhas que ainda estão aqui, né, Tássia? Macadâmia. A semente da tâmara. Vocês já comeram tâmara? Ela tem uma semente? Sim, a Tássia gosta de frutas. E ela mostrando a semente. Então, né, Tássia? Vamos despedir. E olha aqui, ó. A macadâmia. Macadâmia. Se você não comer, ainda o seu pai não tem, se vem aí, pode comprar. É muito bom. E assiste aqui então o vídeo da Tássia experimentando macadâmia pela primeira vez. Tem a playlist aqui no canal de Gostosura. Acompanha lá que você vai ver a Tássia experimentando muitas coisas gostosas, inclusive essa castanha. Gratidão a vocês que estiveram com a gente até aqui. E hoje nós temos alguém para mandar beijo, Tássia. E hoje, Tássia, nós temos que mandar beijo para João Paulo e Ana Júlia, de 8 anos, no Ceará. Beijo, João Paulo. Beijo, Ana Júlia. Manda beijo. Manda beijo. Beijo. Ana Júlia. Beijo, João Paulo. Beijo, João Paulo. Beijo. Gratidão Também por nos tem assistir. João Paulo lá, pega lá na nossa igreja. Ela tem um amigo, João Paulo.
Beijo pra vocês, gratidão por nos acompanhar, por assistir nosso canal. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Nós aguardamos vocês aqui pra aula número 5, que tá super especial. Tchau!